Ela está na sala já, Alderson. Já coloquei para gravar, pessoal. Agora vocês ficam com ela para correção do quiz. E a outra dinâmica que foi proposta, que ela vai fazer com você hoje. A dinâmica essa é importante, tá? A dica. E espero que vocês aproveitem a noite de hoje. A gente se fala amanhã, tá? Uma boa noite a todos. Bia, pode iniciar a hora que você quiser, tá? Acho que ela não tá na sala, não. Tô na sala, sim. Tô aqui. Tô assim. Caçando seu nome. Tô aqui. Agora que eu ouvi o... É porque tá no... Não sei porque tá Del, né? Vocês estão me escutando, estão me vendo, né? Eu tô aqui. Eu tinha fechado o microfone para a Fernanda falar. Então, pessoal, como sempre, a gente vai começar com a correção do quiz, né? O quiz 4 que vocês acabaram de fazer. Em seguida, a Fernanda tinha passado para mim um artigo sobre a prostatectomia radical, né? A fisioterapia na ação da incontinência urinária, né? Ligada a essa cirurgia. E aí eu vou propor para vocês uma dinâmica, né, de leitura desse artigo, justamente para ter esse nome, né, dinâmico, para ficar bem dinâmico, a gente conseguir extrair informações importantes para amanhã para a prova e para a vida, né, em relação a esse artigo, é um artigo bem legal, assim, é um artigo bem completo, eu gostei bastante. Eu vou compartilhar, vocês só me digam se está vendo, deixa eu ver aqui onde que está o quiz, um segundo. Deixa eu só fechar aqui que eu já vou. Vocês estão vendo a tela do quiz agora? Não, né? Calma aí. Deixa eu só... Que nesse computador... Estão vendo agora uma telinha que é a tela do quiz, né? Tá, em cima tem outras... Mas estamos aqui com as questões do quiz, né? Quiz SK4. Ok, pessoal? Só me dá ok. Sim. Sim? Opa, alguém falou, graças a Deus. Oh, Deus. Fico desesperada que ninguém me responde. Vamos lá. No quiz 4, né? A questão que está aqui, porque não tem números de questões, mas assim, está falando sobre o rastreamento, né, no câncer de próstata, e eles estão seguindo, né, de acordo com as diretrizes da OMS e do INCA, né? Então, eu vou ler para vocês. O Ministério da Saúde segue as recomendações da Organização Mundial da Saúde, né, OMS, e do INCA, de não adoção de rastreamento populacional de câncer de próstata. E sim, eles têm a postura de detectar de forma precoce esse câncer, né? Partindo desse entendimento, a detecção precoce do câncer consiste em diagnosticar as pessoas que apresentam sinais e sintomas sugestivos da doença, pois quanto mais cedo diagnosticado o câncer, maiores as chances de cura e sobrevida e qualidade de vida também para esse paciente. Ok, pessoal? Estão conseguindo acompanhar? Beleza. Sim. A próxima, né? Agora, a próxima ainda está colocando aqui em relação ao CA de próstata, né? Eles querem as alternativas corretas. Existem 3 alternativas corretas. A número 1 está correta, né? No Brasil, o câncer mais incidente entre os homens, né? Excluído os casos de pele, o não melanoma. A afirmativa número 2 também está correta. A idade avançada e a forma heterogênea são fatores de risco não controláveis para o câncer de próstata. E a número 3, no Brasil, é recomendada a organização de programas de rastreamento populacional ao câncer de próstata, né? É recomendado rastrear. Então, as alternativas 1, 2 e 3, elas estão corretas.
A próxima, de acordo com as questões descritas a seguir, eles querem que coloque, né, verdadeiro ou falso. O biofeedback, né, é um recurso bem usado, né, recurso que possibilita uma resposta visual, auditiva ou tátil a um processo biológico de um paciente, né, um retorno que o paciente tem sobre a forma como ele está executando, né, o exercício. Em uroginecologia, são utilizados os de eletromiografia e o manométrico. Ambos medem o quê? Força muscular. No entanto, o eletromiográfico é um único capaz de avaliar isoladamente a musculatura pélvica, visto que o manométrico ele vai captar o aumento de força intracavitária, né? E vai ver o quanto que teve força dentro da cavidade pélvica, sem diferenciar a musculatura acessória. A primeira afirmativa, ela é verdadeira. Segunda, o biofeedback é um aparelho que utiliza sonda manométrica ou eletromiográfica, então, onde é introduzido somente no canal vaginal e que tem a finalidade de captar contrações musculares. Está falsa essa afirmativa. A número 3, aplica-se o biofeedback na reabilitação da musculatura, né, do assoalho pélvico, para ensinar somente o controle voluntário dessa musculatura, né? Isso não acontece, pois o mesmo não é capaz de trabalhar fortalecimento e coordenação motora. É falso, né? Essa formativa é falsa. Trabalha a coordenação ali dos movimentos, né? Essa integração sensorial dos movimentos trabalha. Então, essa número 3 está falsa. A número 4, a maioria dos aparelhos de biofeedback contam com uma sonda eletromiográfica ou inflável, né, que permite mostrar para o fisioterapeuta se o paciente está contraindo corretamente a musculatura desejada. Além disso, utiliza um feedback visual para que o paciente entenda se está realizando o exercício de forma efetiva. Afirmativa verdadeira. A próxima questão. São objetivos do uso da eletroterapia pélvica, exceto que está errado, a afirmativa está errado em afirmar que ele aumenta o tempo de latência muscular e, com isso, diminui a velocidade de resposta à contração muscular a estímulos. Pelo contrário, né? Então, ele não realiza essa afirmativa, está errada, né? Pelo contrário, ele aumenta esse tempo de contração muscular, né? Eletroterapia, estimulando a fibra do tipo 1, do tipo 2, mas o que ele quer justamente é isso. Todo músculo responde com contração a um estímulo elétrico, né? Um potencial de ação. Partindo desse fato, o uso de correntes elétricas de baixa intensidade no treinamento muscular vem sendo utilizado há mais de 50 anos. Relembre a aula sobre TENS e FEIs e marque a opção correta para os objetivos propostos, né? Inibição do detrusor é a afirmativa correta. Inibição do detrusor, TENS, largura de pulso de 200, né, milissegundos, frequência de 2 Hz, com eletrodos no nervo tibial posterior e parasacral. Tanto os dois têm a mesma inervação. Tanto o tibial posterior e o parasacral, né, tem essa inervação de S2 e S4. Essa é a afirmativa correta. Disfunção ano-retal. Isso vai cair, não vai? Que a Fê falou agora, não falou? Alguém abre o microfone. Vai. O que é disfunção ano-retal? Alguém sabe? O que é uma disfunção ano-retal? São disfunções correlacionadas ao ânus e ao reto, né? Um tipo de disfunção ano-retal, vocês sabem? Você tá? Constipação. Isso, a constipação, né? É intestinal.
A incontinência fecal, né? Por exemplo, tem a síndrome de elevador do ânus, né? Quando tem algum tipo, né, de síndrome de elevador do ânus, né? Se você, por exemplo, tiver uma coxínia, né, que é uma dor no cóccix, ela não é classificada como uma disfunção retal, porque ela está relacionada a uma disfunção que é sensorial. O músculo, a inervação é outra. Tudo que causa disfunção ano-retal são disfunções que têm correlação que é com a contração muscular daquela região. Então, a gente tem que pensar muito em tudo o que causa, né, assim, uma lentidão nesse processo, né? Então, algum tipo de alteração ali no elevador do ânus, né? Algum tipo de alteração no músculo coxígeo, né? Mas tudo que está relacionado à motilidade. Sobre disfunções anorretais, assinale a alternativa incorreto. E está incorreto afirmar que no distúrbio da continência o paciente terá dificuldade de evacuar ou baixo número de evacuações semanais, menos de 3 vezes. Apresenta esforço para evacuar, sensação de esvaziamento incompleto e obstrução retal e necessidade de manobras passivas, né? Muito conhecida como a constipação intestinal. Essa afirmativa está incorreta, pessoal. Tá bom? Constipação intestinal, vocês sabem uma definição dela? Né? Alexandre, Oi. boa noite. Vou dar informação. Qual é a parte que está correta nessa questão? Todas as afirmativas estão corretas e essa é incorreta. Qual é a parte que está incorreta? Tá com a desculpa. No distúrbio de continência, o paciente terá dificuldade de evacuar. O que é um distúrbio de continência? Você sabe o que é um distúrbio de continência? Dificuldade de conter a evacuação Isso, uma capacidade. Apresenta um esforço para evacuar. Ele tem esforço para evacuar no distúrbio de continência? Entendeu? Oi, quem me perguntou foi Bruno. Sim. Entendeu? O que é o distúrbio de continência? Ele tem esforço para evacuar, pelo contrário, né? Ele solta ou gases, né? Ou um pouco de bolo fecal, alguma coisa, de forma mais aleatória, não é isso? Então, ele não tem uma dificuldade, ok? Então, errada é exatamente esse distúrbio, né, de continência. Isso aí. Obrigado. Dificuldade para evacuar. Em relação à anatomia e fisiologia do reto, do canal anal e do assoalho pélvico, correto afirmar que. Então, está correto afirmar que o esfíncter externo é constituído por fibras musculares estriadas, o esfíncter do reto, né? Então, está correto afirmar que o músculo esfíncter externo é constituído por fibras musculares estriadas. Ok? Vamos lá para a próxima. Sobre a fisiologia sexual masculina. Alternativa incorreta. Fase de emissão corresponde à expulsão do esperma através da uretra. Para que isto ocorra, são necessárias contrações dos grupos musculares da região pélvica na fase de expulsão. Está incorreto afirmar. Ok? Próximo. essa eu sabia que era assim e eu marquei errada, né? Marcou errada, né? Eu sou mestre disso. Vamos lá. Próximo. O uso do biofeedback é um aliado
em tratamento de disfunções sexuais masculinas. Assinale a alternativa correta. O músculo pubococígeo pode ser treinado associado ao biofeedback com contrações que irão movimentar o pênis em frente ao espelho, ok? Esta ação auxilia na ejaculação precoce. Tá? Músculo pubococcígeo. Vocês sabem de onde quem é o pubococcígeo? Ele faz parte de qual região do corpo? Vocês sabem, o pubococcígeo, ele faz parte do assoalho pélvico. O assoalho pélvico, ele tem o elevador do ânus, que é o músculo maior. O elevador do ânus, ele se divide em três, que é o pubo retal, o pubococcígeo e o iliococcígeo. Então, ele se divide, o assoalho pélvico tem o elevador do ânus e o coccígeo. O elevador do ânus, ele tem três músculos, é um grupo de três músculos, tipo o manguito rotador. O elevador do ânus, ele tem três músculos, pubo retal, pubo coccígeo e o iliococcígeo. Ok? Próximo. Sobre disfunções sexuais masculinas, responda. Definir a ejaculação precoce como a ejaculação que sempre ou quase sempre ocorre antes ou cerca de 1 minuto de penetração vaginal, ou mais precisamente a incapacidade de retardar o orgasmo em todas ou quase todas as penetrações vaginais. Ok? Ok, pessoal? Agora, eu vou compartilhar com vocês. Deixa eu só fechar isso aqui. Um segundinho. Esse quiz foi de lascar, professora. Mas Pois, isso aqui que acontece tem muitas informações, não é isso? esse quiz tá muito difícil. Foi muito difícil. Para mim foi muito difícil. É a professora Mariana que fez. Vou dar só uma. 6. Então, a Fernanda tinha passado um. Vocês estão vendo a tela do. Não, das diretrizes clínicas? Sim, professora. Sim. Tá, então esse aplicativo ele é melhor, o Webex é melhor do que o Teams. Se eu fizesse isso no Teams, vocês não iam ver. Então, é um artigo um pouquinho grande, né? Sobre o tratamento, quase 10 páginas, sobre o tratamento da incontinência urinária em pacientes que fizeram, né, a retirada da próstata de forma radical, né? E depois do câncer de próstata, né? Ele é um estudo lá da Bahia, né? É onde que eu queria estar agora. Temática do Hospital Universitário, professor Edgar Santos, né? Eles têm um ambulatório, né? De fisioterapia, né? No assoalho pélvico. E eles atendem, né? Portadores dentre outras patologias, portadores de incontinência urinária, pós-prostatectomia radical, secundária ao CA de próstata, né? Então, olha só, como eu sei que muita gente não consegue ler muitas vezes, por questão de trabalho e tudo mais, qual é a minha proposta para vocês, né? Eu vou pedir que cada um leia uma parte específica que eu vou colocar aqui, que eu separei no caderninho aqui, para a gente poder tornar dinâmico, né? Algumas coisas são meio chatas, né? Introdução e tudo mais, mas só para tornar, né, o trabalho um pouquinho mais, a leitura um pouquinho mais dinâmica, né?
vou começar lendo e daqui a pouco eu insiro, eu vou colocar pedindo para cada um de vocês leiam, né, uma parte do artigo. Então, assim, eles colocaram a incontinência urinária como uma complicação, né? E eles colocaram a isso, uma crítica minha até em relação ao artigo, uma incidência muito variável, né, de 5 a 57%. Então, assim, tem uma incidência de... Isso a gente não consegue ter um parâmetro, né? Pensa, 5% é muito pouco de incontinência urinária, né, pós essa cirurgia, mas 56% é muito grande, né? Então, uma crítica que vocês, quando vocês lerem um artigo, o artigo é muito bom, tá? A parte de descrição da fisioterapia, mas essa parte epidemiológica deles, né, é uma parte, né? Imagina, ou você define que é uma incidência baixa, né, ou uma incidência alta, né? E a gente não consegue saber se eles têm no ambulatório deles uma incidência alta ou baixa da incontinência urinária, porque de 5 a 57% é uma variação muito grande, né? Então, uma questão que influencia, né, principalmente porque são homens, né, causa um impacto negativo na qualidade de vida desses homens, né? Por quê? Porque incontinência urinária é ruim tanto para homem para mulher, né? Mas a perda urinária, né? Nem sempre se consegue controlar aquela urina, mesmo que não seja uma perda muito grande, né? Mas existem dificuldades, né? Isso acarreta ansiedade, insônia e depressão, segundo eles, né? E uma outras complicações que são complicações secundárias, né? E que é muito comum em quem tem essa perda urinária, não só nesses pacientes, mas quem tem incontinência urinária no geral, é a infecção urinária, né, do trato inferior, né, tem uma infecção recorrente, algumas dermatites, né, porque tem perda de urina, aquela região ali fica como uma cultura de bactéria, e o constrangimento em si, né, de muitas vezes estar ali numa situação social e ter a perda de urina, tá? E aí a fisioterapia ela entra, né, como uma forma conservadora, né, de auxiliar no tratamento da incontinência urinária. Vamos lá, Nayara, lê para mim qual foi o objetivo desse estudo. Oi? Não estou enxergando, não. Não está enxergando? Deixa eu aumentar aqui. Deixa eu tentar baixar aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer o download e você consegue abrir. Como é que eu vou aumentar aqui para você? Nayara, consegue ver agora? Deixa eu tombar o celular para ver. Toma o celular para ver, Nayara. Agora tá dando para ver, mas você vai abaixando, começa aonde? Olha só, objetivo da diretriz, são 2 linhas. Escrever o protocolo de tratamento fisioterapêutico em pacientes portadores de incontinência urinária pós-prostectomia atendidos no ambulatório de fisioterapia nas disfunções do assoalho pélvico. Então, eles fizeram uma descrição, lá no final a gente tem, bem ampla, né, de quais são qual é o passo a passo deles, né, em relação no atendimento deles, né, como é que é dado esse atendimento, como é que é direcionado, né. Agora, na próxima, deixa eu ver só aqui minha orientação aqui. Vamos lá. Aí na próxima, eles têm uma definição, né, da Sociedade Internacional de Continência, né? E eles definem a continência como qualquer perda, né? Qualquer queixa de perda voluntária. Perdeu, eles já classificam como continência. Opa, desculpa, deixa eu só tirar aqui que eu fiz uma besteira.
Opa, eu botei aqui a borrachinha e não consegui pagar aqui o que eu acabei de fazer, mas tudo bem. Era para sublinhar e eu botei a... Agora foi. A incontinência no homem, ela resulta principalmente na expansão da próstata, né? Após a cirurgia de prostatectomia radical, os sintomas podem surgir em decorrência dessa insuficiência esficteriana, disfunção vesical, obstrução urinária ou essas causas modificadas. Então, a fisioterapia, pessoal, ela pode agir, ó, em exatamente tudo isso que está descrito. Então, pode acontecer quando extirpa essa próstata, né, pode acontecer uma insuficiência do esfíncter, e a gente pode auxiliar nisso. Uma disfunção, né, na região da bexiga, a gente pode agir no detrussomo, das questões até do quiz foi sobre isso, né? Ou pode ter uma obstrução de urina, né, por também falta de relaxamento, ou então essas causas misturadas. Então, a fisioterapia, ela vai agir nessas três causas, nesses três sintomas que podem surgir, eles podem surgir em decorrência desses três tipos de alterações. Então, ou a gente vai agir na insuficiência esfincteriana, ou a gente vai agir na disfunção vesical, ou a gente vai agir na obstrução de urina, ok? Vamos lá. Camila, diz para mim qual é a etiologia da incontinência urinária, né? Eles vão meio que repetir agora o que eu acabei de fazer. Vamos ler esse parágrafo para mim, Camila, por favor. Lê a etiologia. Esse parágrafo aqui de etiologia. Aqui, ó. Esse aqui. A etiologia da incontinência urinária tem sido atribuída principalmente à deficiência esficteriana ou disfunção do detrussor, sendo a insuficiência intrínseca do esfíncter comum nestes casos. 3 e 4, B11, causado por atrofia e substituição do tecido vascular esponjoso uretral por tecido fibroso. Professora, é porque tá ruim para eu ler, eu tenho que aproximar, tá? Tudo bem. Diminuindo ou anulando o efeito selante da mucosa uretral, o que favorece a perda urinária. Desse modo, é frequente a incontinência urinária por estresse, caracterizada pela perda de urina durante de algum tipo de esforço, tossir, espirrar ou movimentar-se de forma súbita. Essa consequência do aumento da pressão abdominal se sobrepõe à pressão de fechamento esficteriano. Sim, o que acontece aí? Você consegue resumir, assim, a gente consegue entender o que acontece basicamente? Conseguiria resumir isso, Camila? Assim, olhar e falar assim, basicamente, o que acontece? Esse tecido, né, é atrofiado, né? Então, aqui ele coloca assim, olha, a insuficiência intrínseca do esfíncter. Então, o esfíncter ele fica insuficiente porque existe uma substituição desse esfíncter. Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Causada por atrofia e substituição, né? E substituição do tecido vascular esponjoso, uretral, né? Por tecido o quê? Fibroso. Então, aí existe uma substituição. Então, perde-se o quê? A característica ali da uretra, né? Então, qualquer tipo de estresse, né? Qualquer tipo de aumento de pressão, essa urina ela é liberada. Então, essa mucosa uretral, né? Vai ser diminuída, né? E vai favorecer a perda urinária.
né? Então, ele meio que agora vai destrinchar, né, o que ele colocou aqui em cima, né? Os sintomas, eles são decorrentes de insuficiência esficteriana, disfunção vesical, obstrução urinária ou essas causas mistas, né? Agora, descendo um pouquinho aqui, ele coloca que durante a cirurgia de prostatectomia radical, o esfíncter, né, uroretral proximal, é quase que integralmente ressecado, né, na porção proximal do esfíncter distal, ficando a continência exclusivamente dependente da parte distal. Contudo, ainda há controvérsias quanto ao nível uretral exato aonde ocorre a continência, pois, para que o indivíduo seja continente, é imprescindível a função o quê? Vesical. E a gente não sabe como é que está essa função o quê? Lá de cima, da bexiga. A ocorrência de contrações involuntárias ou a presença de complacência diminuída, né? Aquela complacência ali da bexiga pode gerar pressões intravesicais que excedam os mecanismos esfincterianos existentes, o que pode determinar essa incontinência. Vamos lá. Quais são? Isso também acho que caiu até alguma coisa no quiz. Quais são os fatores que predizem, né, a forma que essa incontinência urinária aconteça? Fatores preditores, né? Idade do paciente no momento da cirurgia, né, o estado do nervo, né, ou dos nervos que são acometidos, a contratura do colo da bexiga após a cirurgia, né, medidas urodinâmicas, o estado clínico e o patológico do tumor, né? Quanto que esse tumor está avançado. Esse autor aqui, em 2009, esses riscos eles podem ser minimizados ou mesmo eliminados através de uma seleção criteriosa do paciente e modificações cirúrgicas durante essa extirpação da próstata, tá? Olha, Oi. Só um minutinho aqui. Deixa eu ver aqui o nome, que é meio difícil. Prostatectomia. Radical. Ela é a mesma coisa? Fisioterapia na prostatectomia radical. Ela é a mesma coisa que a fisioterapia que você quer É a mesma coisa, né? Sim. O que acontece? A fisioterapia, quem está falando é a Delma. Como é que é o seu nome? Lucas. Desculpa, Lucas. Então, presta atenção, a gente vai usar as mesmas técnicas. A gente só vai saber o que está acontecendo. Eu tenho o quê? Uma disfunção de esfíncter, por exemplo? Uhum. O que eu quero? Qual é o meu objetivo? Eu vou usar, sei lá, um biofeedback. Aquele biofeedback que se destina aqui. Uhum. Né? Que nem eu estava falando, assim, a gente vai falar sobre finalidades e não objetivo exatamente para isso. Qual é o seu objetivo nesse tipo? Tá, eu observei lá. Vamos subir aqui no artigo para você dar uma olhadinha aqui. Eu observei que eu tenho uma incontinência urinária porque eu tenho uma insuficiência do esfíncter, né? Você viu ali que ele relatou que a gente não sabe o quanto do esfíncter ali tá preservado, né? Então, aí vamos trabalhar. Como é que está meu nervo, né? Por exemplo, o pudendo, né? E foi toda essa região. Como é que está? Então, a gente vai trabalhar com objetivos. Qual é o meu objetivo em relação a essa finalidade? Tá bom? Ele só colocou que esse tipo de incontinência urinária ele é mais comum nesse tipo de cirurgia. Mas entendeu? Mas você tem que entender o contexto da cirurgia. Ele vem aqui, Lucas, falar, por exemplo, o estado clínico e patológico do tumor. Se esse tumor tiver um tumor grande, comprimindo vários nervos, a gente vai ter uma neuropraxia ali do nervo, né? Vai ter um nervo um pouquinho mais apertadinho ali nas suas funções, né? Não vai ter uma função normal. A gente pode trabalhar com algum tipo de alteração, por exemplo, sensorial, né? Que aquele tumor vai deixar. Então, a gente vai trabalhar com essa finalidade, ok?
Ok, professor, obrigado. Nada. O diagnóstico de incontinência urinária pós-prostatectomia é feito a partir da história clínica e urológica e o estudo urodinâmico, né? Então, você vai ver, né, de que forma, quantas anda, vamos dizer assim, essa incontinência urinária. Né? Aí tem os outros testes, né? O PED teste, o teste do absorvente, vamos andar um pouquinho com isso. Dentre os exames complementares, a cistoscopia, a uretrocistografia e a ecografia transretal têm indicações ocasionais, conforme a suspeita clínica. E a urodinâmica, que é muito usada, né? Ela é de extrema importância, não somente para fazer o diagnóstico, mas também orientar o quanto que a gente vai trabalhar, porque depois o paciente faz uma outra urodinâmica e a gente vai conseguir comparar o quanto que ele melhorou, por exemplo. Através deste, pode-se descartar a hiperatividade, né, através do exame da urodinâmica, a gente pode descartar, né, uma hiperatividade do detrusor, aquele detrusor que está o tempo todo estimulado ali na bexiga, determinar a complacência vesical, lembra que eles falaram lá em cima que essa complacência vesical, ela pode estar o quê? Diminuída, né? Então, aquele pouquinho de urina que entra vai ser o tanto de urina que vai escapar, né? Ele não vai esperar encher. O pouquinho de urina que entrar, se encher um pouquinho, ele vai sentir que a bexiga está muito cheia, né? O grau de incontinência do esforço e relacionar com as perdas de hiperatividade detrusora, diagnosticar. Tudo isso a urodinâmica faz, tá? Diagnosticar a obstrução urinária e determinar a capacidade contrátil, quanto que esse detrusor está sendo capaz de contrair, né? Para dimensionar o quê? A gravidade desse problema. Então, deixa eu colocar aqui. Se cair lá, sei lá, amanhã, né? O quanto que essa urodinâmica ela pode estar, o que o exame urodinâmico ele pode detectar? Ele pode detectar tudo isso aqui embaixo, olha. Hiperatividade do detrusor, né? A complacência, o quanto que essa bexiga está complacente, complacência vesical. A urodinâmica ainda pode detectar o grau dessa incontinência de esforço, relacionar o que? As perdas com a hiperatividade do detrusor, né? Esse detrusor está muito hiperativo, né? Pode diagnosticar o que? Obstrução dessa urina, né? Em algum momento de todo o trajeto, né? Determinar a capacidade contrátil do detrusor, o quanto que esse detrusor está sendo complacente, a capacidade dele contrair e relaxar. Então, isso dimensionando o quê? A gravidade. Eles aqui falam sobre o tratamento, né? De que forma se trata nesse parágrafo, eles vão colocar o tratamento cirúrgico e depois eles entram com um tratamento conservador. E vamos ao que interessa. A fisioterapia uroginecológica nos casos de incontinência urinária, né? Eles colocam que é eficaz, né? E agora, Lucas, lê para mim aqui, ó. Qual é a intervenção, né? Qual é o objetivo, né? A finalidade da fisioterapia na incontinência urinária? Eu começo pelo onde? Pelos estudos recentes? Essa intervenção, eu botei aqui um pontinho aqui preto. Esta intervenção tem por finalidade... Esta intervenção tem por finalidade reforçar os músculos que compõem o assoalho pélvico através dos recursos disponíveis. Só um instantinho, Lucas. Pessoal, músculos do assoalho pélvico. Elevador do ânus, que é dividido... Elevador do ânus e coccígio. Fazendo revisão com vocês. Músculo do assoalho pélvico. Elevador do ânus e coccígio. Elevador do ânus, dividido em quantos músculos? Alguém sabe? Acabei de falar. Pubo retal. Isso. O pubo coccígio e o ilho coccígio. Se vocês observarem, são toda aquela região ali, ó, do pubis para o reto,
do pubis para o cóccix e do ilho para o cóccix, tá? Então, lembra que a musculatura a ser trabalhada do assoalho pélvico são, no total, né, 4 músculos. Então, vamos lá, Lucas, através dos recursos disponíveis, com o objetivo Com o objetivo de conscientizar o paciente sobre o controle da micção. Isso, não precisa falar esses números aí, não. Vamos lá. Desta forma, consegue-se otimizar significativamente o tempo de recuperação da continência e, por conseguinte, melhora a qualidade de vida dos indivíduos prostatectomizados. Contudo, para se obter o efeito desejado no tratamento fisioterapêuticos, alguns estudos preconizam que o mesmo deva ser iniciado logo após a retirada da sonda vesical, pois se observa que esse tratamento torna-se mais efetivo durante os primeiros 4 meses após a intervenção cirúrgica e, desta forma, oferece o retorno precoce da incontinência urinária. Isso. Esses 4 meses aí, pessoal, que eles colocam na neurologia, não gostaria nem de botar na neurologia em si, né? Mas dentro pensando-se numa neuroplasticidade, isso se chama de janela de oportunidade. É o quanto que o tratamento vai ser mais efetivo, né? A gente criar metas possíveis para esse paciente, né, pós-cirurgia, que apresenta incontinência urinária, ou de forma a prevenir, né? Então, essa janela de oportunidades a gente vai trabalhar de forma bem ativa 4 meses após essa intervenção cirúrgica, né? Então, tirou ali a sonda vesical, inicia o trabalho. Faz lá os objetivos, detecta se o que vai ser trabalhado, a urodinâmica vai direcionar muito sobre isso, né? Do que mais vai ser trabalhado, né? Eu vou olhar lá na urodinâmica do paciente, por exemplo, de observar que tem uma hiperatividade do detrusor, né? Observar se ele tem o quê? Algum tipo de dificuldade de complacência daquela bexiga. Então, de acordo com o que foi identificado no exame, né, isso se chama predição, né, para a gente predizer o prognóstico do paciente. Então, a gente faz essa predição e observa depois, né, se os parâmetros da urodinâmica eles se restabeleceram, pelo menos a gente conseguiu atingir algum tipo de parâmetro, né, dentro da urodinâmica, melhorar algum tipo desses parâmetros, né? Então, agora, quem? É Fernando ou Fernanda? Que eu não estou vendo o nome todo aqui. Oi? Fernanda ou Fernando? Oi? Acho que nenhum nem outro. Da professora, Não. Oi. Daiane, vamos lá. Daiane não falou ainda? Vamos lá, é pouquinho, Daiane. Vamos lá. Aqui no próximo parágrafo, né, ele vai colocar quais são os passos, né, do protocolo do ambulatório de fisioterapia. Tá aqui, ó. Lê para mim, por favor. Protocolo de tratamento. O protocolo de tratamento fisioterapêutico utilizado nos pacientes atendidos no ambulatório de fisioterapia nas disfunções do assoalho pélvico. Desculpa, pessoal, meu filho que entrou aqui no quarto, 3 anos. Desculpa. Ele deu esse grito agora, desculpa. Vamos lá, desculpa. Cadê? Me perdi. Disfunções do assoalho pélvico do que, professora? Até eu me perdi. Com o UPS, é o hospital. É do hospital lá, do centro municipal, do hospital, com o diagnóstico clínico de incontinência urinária pós-prostectomia é constituído da terapia comportamental, eletroterapia, terapia manual, cinesioterapia, reeducação postural e exercícios domiciliares.
os quais são utilizados combinados entre si ou associados a exercícios com bola suíça e ginástica perineal. No Então, exame físico... Só um momentinho. Nesse protocolo, né, eles vão seguir isso com todos os pacientes, né? E guardando as devidas particularidades de acordo com os pacientes. Né? É bem importante observar que, eu sempre falo isso para todos os meus alunos, assim, fisioterapia é um pontinho, é um grão de areia se esse paciente não levar nenhum tipo de exercício domiciliar. A gente só faz neuroplasticidade, né, conexões ali para aprendizagem motora. Vamos combinar. O que é fisioterapia? Fisioterapia, resumindo, é um estímulo sensorial, gera um estímulo, uma resposta motora. Ponto. Fisioterapia é isso. Eu vou estimular de forma sensorial esse paciente e eu vou querer uma resposta motora muscular. Né? Então, assim, se eu não levar isso para casa, a musculatura ela não vai ser treinada. Se esse paciente for lá no ambulatório 2 vezes na semana, 1 hora, isso não representa nada no dia dele. Isso é tipo assim, se você está lá, o nutricionista te passou uma dieta e você vai fazer essa dieta 1 vez ou 2 vezes na semana. Isso não representa em nada, não representa nada na sua dieta. Né? Então, é você fazer aquilo todos os dias para gerar aprendizagem motora, né? Eu consegui aprender, a musculatura conseguiu aprender, né? A gente criou ali conexões sinápticas, né, que reforçaram ali que aquele músculo precisa ser trabalhado daquela forma, né? E levar aquilo dali para as experiências do dia a dia. Né? Então, esses exercícios domiciliares, eles são de extrema importância. Então, agora, Daiane, eu só queria que você lesse esse próximo parágrafo. O que acontece? O que é profissional? Lembra que eu falei assim, a gente precisa predizer, né? A gente precisa predizer de que forma esse paciente vai ser tratado, né? Como é que a gente vai, nessa janela de oportunidade de 4 meses, como é que eu vou avaliar esse paciente para dizer se depois esse paciente, no final, ele melhorou? Né? Então, como é que é feito o exame físico, Daiane? O que é avaliado? Né? No exame físico, o profissional avalia a competência esfincteriana através dos testes de força muscular, a escala de Ortiz e a resistência ou endurance. Resistência muscular é a mesma coisa. Endurance e resistência é a mesma coisa. Escala de Oxford confere a integridade sacral através dos reflexos anulocutâneo e bulbo cavernoso, alterações posturais, cicatrizes presentes... Ops, sobe um pouquinho. Desculpa, eu estou abaixando. Presente na região abdominal e no assoalho pélvico, que possam interferir na competência desta musculatura. O tratamento ocorre 2 vezes na semana, com duração de 40 minutos cada sessão, num período de 6 meses, totalizando 48 sessões. A cada 10 sessões, os pacientes serão reavaliados para a progressão do tratamento. Então, qual é o objetivo de reavaliar o paciente? Eu vou começar a trabalhar, né, a gente chama de SMART Goals, né? Assim, com metas, né? Então, deixa eu ver aqui. Esse paciente, eu estou seguindo, né, o protocolo, tudo certinho. Será que o que eu estou aplicando está sendo válido para esse paciente? Então, dessas 48 sessões, a cada 10, o paciente vai ser reavaliado para observar de que forma esse tratamento está progredindo. Uma outra, para vocês também não esquecerem, fisioterapia, ela é feita de teste e reteste. Testa o paciente, traça metas, trata e depois o que você vai fazer? Você vai reavaliar esse paciente para ver se o que você traçou como objetivo de tratamento está surtindo efeito, ok? Agora, os pacientes que não obtêm êxito no tratamento são reencaminhados ao médico e tudo mais, e eles vão começar a avaliar outras formas de tratamento que não o fisioterapêutico.
tá bom? Agora, quem ainda não leu, se prontifica e leia para mim, por favor, sobre a terapia comportamental, né? O que acontece com esse paciente quando ele chega ao ambulatório? O que é feito com esse paciente? Alguém se... Oi, vai lá, fala aí para mim. A terapia comportamental visa esclarecer o paciente sobre o funcionamento da bexiga e dos esfíncteres, instruir quanto aos hábitos de ingestão líquida, evitar substâncias que possam influenciar a diurese ou irritar a bexiga. Em alguns casos, torna-se necessário estabelecer micção programada, instruir na realização de exercícios do assoalho pélvico domiciliares e preencher um diário miccional, o qual fornece dados referentes ao intervalo miccional, volume urinário diário, capacidade vesical média, presença de perdas urinárias, urgência, noctúria e polilaciúria, além dos hábitos hídricos, os quais podem precisar de correção. Vamos lá, continua no próximo parágrafo. Após a análise do diário miccional de 24 horas, a terapia comportamental é instruída através do calendário miccional, restrição alimentar e hídrica e, quando necessário, treino de fechamento perineal aos esforços abdominais, treino de inibição reflexa da micção quando a perda urinária for relatada durante os esforços ou urgência, respectivamente. Para planejar o treinamento vesical do paciente, leva-se em consideração seu estilo de vida, como horários, condição médica, dieta, atividade física, etilismo, ocupação, tabagismo e uso de medicamentos, buscando facilitar a adaptação deste paciente à terapêutica. Então, assim, vocês observem, né, que a fisioterapia, ela é muito mais do que o movimento em si, né? Ela é orientar esse paciente sobre o que está acontecendo com ele. Por exemplo, eles orientam, né, a fazer um diário, né, sobre o que está acontecendo com ele, né? Esse diário, ele é bem importante, né, para observar, quantas vezes você vai ao banheiro. Por exemplo, aqui a noctúria, né? Noctúria é quantas vezes você vai ao banheiro à noite. A polaciúria, né? A quantidade de vezes, às vezes vai muitas vezes ao dia urinar. Então, observar, porque isso pode ser utilizado como o quê? Um reforço positivo para o paciente. Então, por exemplo, na dor também a gente faz isso, né? Pacientes que têm dor pélvica crônica ou paciente com qualquer outra dor crônica, por exemplo, sei lá, todos os dias quando eu me levanto pela manhã, a minha lombar dói. No movimento de eu sair da cama e ficar de pé. Olha, ontem de manhã, no dia 3, depois do tratamento, no dia 3, eu não tive essa dor. Você tem que orientar para o paciente, porque as pessoas acham, por exemplo, que melhora é a remissão total dos sintomas. Mas melhora pode ser, por exemplo, né? Eu tenho perda urinária todo dia. Todo dia eu vou lá e, dado o momento do dia, eu sei que tem, minha bexiga enche pouco, eu bebo pouco líquido e eu perco urina. E se ele perdeu urina, perdia 3, agora ele perde uma vez ao dia, por exemplo, né? Isso já é melhora. Isso já é uma melhora. Pessoal, só um instantinho que eu vou ver que minha bateria está acabando. Um segundo. Só um instantinho. Ok. Então, isso também já é o quê? Melhora do processo, né? Se você tem algum tipo de melhora, esse paciente precisa dar o quê? Isso é um estímulo de motivar o paciente, né? Se antes ele perdia urina 3 vezes, como eu estava falando anteriormente, agora ele já perde urina 1 vez ao dia, melhora. 2 vezes ao dia, melhora. Se minha paciente lá da cama que eu estava falando, ela levanta da cama e ela não sente dor, no dia 3, no dia 2 ela sentiu, no dia 3 ela não sentiu,
isso já é melhor, mas ela sente dor em outros momentos do dia, né? Então, esse diário aqui eu acho fantástico, né? Esse diário eu acho fantástico porque você consegue o quê? Avaliar, né? Dá para o paciente uma motivação, né? Criar metas com esse paciente sobre o que ele pode melhorar e o que realmente vai ficar, né? Algumas questões ali, elas vão estar, vão continuar. E a avaliação, né, do diário miccional, né, de 24 horas, da terapia comportamental, eles fazem o quê? Um calendário, né? Uma micção programada. Então, eles fazem toda uma orientação em relação a esse início do paciente, né? Para mostrar para o paciente o quanto que ele consegue, quanto que esse tratamento ele consegue guiar, ele mesmo guiar o tratamento dele. Isso é bem importante, bem mais importante que vocês possam imaginar, tá? Só um momento, pessoal, dá uma olhadinha no meu carregador aqui. Aqui, meu computador está descarregando para a gente não ficar. Oi? Tá verdinho aí? Observa se tá verdinho aí em cima. Não, na bateria. Então, vamos lá, pessoal. Depois, eles vão avaliar, né, a força muscular perineal. O paciente ele vai ser orientado em relação à contração direcionada para os tipos de fibras tônicas, né, ou tipos de fibras fásicas. Vocês sabem a diferença do que é uma fibra do tipo 1, né, ou uma fibra da velocidade dessa fibra? Tônica e fásica? Lucas, alguém sabe? São as fibras rápidas e de contração rápida e de contração lenta. Então, tipo assim, a gente pode começar o tratamento com um tipo de fibra do tipo 1, né? Que é um tipo de fibra o quê? Tônica, uma fibra mais vermelha, mais o quê? Aeróbio. O treinamento, ele é mais o quê? Voltado para um treinamento aeróbio, né? Fibras um pouco mais lentas e o tipo de exercício, vamos dizer assim, é o exercício aeróbio. As fibras do tipo, essa aqui, ó, 2A, né? São do tipo 2A. Por exemplo, a 2A, ela mistura um aeróbio com um anaeróbico, né? Ela mistura esses dois tipos de consumo de oxigênio. Uma fibra mais rápida. A fibra do tipo 2B, ela também é rápida, mas só que a forma de treinar ela é uma forma diferente. Então, vocês têm que observar em que fase, né? Eles colocam aqui, ó, parágrafo. Os pacientes que apresentam resistência pouco efetiva, o recrutamento se inicia o quê? De forma aeróbia. Fibras lentas, eles não têm a capacidade, alguma aluna ali lá em cima, uma palavrinha chamada endurance, de resistência. Essas fibras, você tem que treinar as fibras mais o quê? Resistência. Depois, a gente pode trabalhar o quê? As fibras de força, né? E por último, as fibras de mais ainda intensidade, que é as fibras do tipo 2A. Então, se a gente colocar, se esses objetivos forem alcançados, inicia-se o toque com resistência manual até a obtenção da alta. Então, se vocês têm que observar o quê? Qual fibra que vai, eles observam lá, né? Iniciar, isso não só para o treinamento de uma musculatura de esfíncter em si, mas para todos os treinamentos. Qual o tipo de fibra que eu quero iniciar o treinamento? Ok? Agora, a gente vai falar, ele vem aqui nesse parágrafo falando sobre a cinesioterapia do assoalho pélvico, né? Alguém não leu ainda? Vamos lá, lê esse parágrafo para mim. Quem está lendo, por favor? Deixa eu dar uma olhadinha aqui de novo no meu carregador. Alguma coisa de errado aqui. Mas consegue ler? Cinesioterapia no assoalho pélvico. A terapia do assoalho pélvico baseia-se no princípio de que as contrações voluntárias repetitivas aumentam a força muscular e, por conseguinte, a continência pela ativação da atividade do esfíncter uretral e,
promoção de um melhor suporte do colo vesical, estimulando contrações reflexas desses músculos durante as atividades diárias que gerem estresse. Estudos mostraram a eficácia desta terapêutica na redução dos sinais, sintomas urinários e da perda urinária, devido ao aumento da força de contração da musculatura pélvica, resultando no aumento do intervalo entre as micções e daí na diminuição da frequência urinária e grau de incontinência, além de melhora do grau de satisfação dos pacientes quanto à qualidade de vida. Então, o que acontece, né? A gente treina basicamente força muscular, né? Iniciando lá pela musculatura tônica ou pela musculatura mais fásica, de acordo com a necessidade do paciente. Basicamente, treinamento, né, de esfíncter uroretal, né? E explicar sempre para o paciente o seguinte, né? Que esse, por exemplo, aqui, ó, resultando no aumento do intervalo entre as micções, por exemplo. A gente vai lá no diário dele, busca essa informação no diário, né? Quando a gente faz essa terapia comportamental do paciente, a gente vai lá e busca lá nesse diário do paciente e fala assim, olha, tá vendo? Antes o senhor perdia urina, ou urinava de 20 em 20 minutos, agora o senhor já urina de 1 em 1 hora, né? Essa diminuição da frequência ou do grau de incontinência já é melhor. A gente vai lá e mostra para ele, né? Então, a adoção desse programa de reabilitação de forma precoce, ela vai reduzir de forma significativa, né, o tempo de recuperação, né? De forma o quê? Conservadora, né? 150 pacientes submetidos ao treinamento precoce, né, da musculatura do assoalho pélvico, 19% alcançaram a continência após 1 mês, o que é muito bom, né? E 94,6% em 6 meses. Esse menininho que está aparecendo aí na tela é meu filho, que hoje ele está querendo ficar bem pertinho aqui para gente. Então, no grupo controle, né? Então, eles tiveram um grupo controle de pacientes, 8% alcançaram a continência após 1 mês e 65% após 6 meses. As contrações ativas sustentadas, elas respeitam o valor alcançado, né, lá no teste, né, muscular. E a variação dos exercícios ela é gradativa, né, inicialmente com exercícios estáticos e depois exercícios dinâmicos. Pessoal, essa variação dos exercícios dinâmicos, ela é bem importante. Existem pessoas, eu estou brigando hoje aqui com uma bateria do meu computador, desculpa. Existem pessoas que têm perda urinária, né, de diversas formas, né? Por exemplo, perda urinária caminhando na rua, né? Observa que a musculatura, né, do assoalho pélvico, ela tem um certo grau de contração de acordo com a nossa atividade de membro inferior. Então, essa musculatura, ela precisa entender que o nosso membro inferior, ele vai se movimentar, mas ela precisa estar ali, contraída, tudo certinho. E não pode haver perda urinária, né? Então, a gente faz diversas ações estáticas, né? Até criar o que é uma resistência muscular, além da resistência muscular, força muscular, para gerar depois ações que sejam dinâmicas, né? Aí ele botou aqui caminhar, né? Simulações da atividade do dia a dia do paciente, né? Para quê? Gerar uma contração efetiva, né? De toda a musculatura envolvida, né? Nas atividades da vida diária. Tem alguém que ainda não leu? Não? Vamos lá, então eu vou ler aqui. Para colocar. Oi. Alguém não leu? Jéssica? Jéssica não leu. Júlia. Vamos lá. Lê aqui para mim. Alguém. Vamos lá. Quando a contração perineal se torna efetiva. Quando a contração perineal se torna efetiva. Eu não li.
Alô? Pode ler. Oi, pode ir lá, vai lá. Quando a contração perineal se torna efetiva, mais. Isso aí. Acho que o computador dela desligou. Provavelmente. Então, o filho dela puxou o fio. Caramba. Eu tentando vencer na vida, gente. Nada. Oi, estão me escutando? Me Professora, desculpem, recuperei essa sim. Quando a contração perineal se torna efetiva, o paciente mantém a queixa De perda urinária, relacionando-as, dentre outros, como atividades de vida diária e as atividades instrumentais de vida diária. É introduzida a ginástica hipopressiva, que engloba relaxamento, alongamento e exercício perineal, associada à respiração diafragmática e a apneia, conforme a capacidade de cada paciente. O objetivo dessa técnica é tonificar o assoalho pélvico e cinto abdominal e normalizar as tensões da estrutura músculo-aponeuróticas antagonistas. Eu não tinha visto. Este programa é composto por 4 fases, evoluindo-se de fase a cada 2 sessões ou conforme a adaptação e nível de aprendizado do paciente. Em cada fase são trabalhadas fibras tônicas e fásicas, de acordo com o tempo de contração e sustentação, em segundos, conseguido pelo paciente. Então, esse parágrafo aqui, pessoal, de contração, de atividades, né, de contração perineal, de toda essa ginástica após, né, a contração perineal entra, a gente introduz essa ginástica hipopressiva. É muito importante dar autonomia para o paciente entender que ele pode fazer isso em casa. Né? A gente vai evoluir com ele e passar isso para quê? Uma vez isso aprendido, né, o nível de aprendizagem do paciente, o paciente vai se adaptando, ele vai ganhando a aprendizagem e autonomia, e para que isso seja mantido. Lembra que esse paciente que a gente está vendo agora, ele teve o quê? Ele não tem mais a próstata. Então, todo esse enfraquecimento, ele pode acontecer novamente. Então, a gente está aqui evitando não só essas alterações, né, ou melhorando, né, essas alterações correlacionadas a essa perda urinária, que estamos vendo nesse presente momento, mas como alterações futuras. Lembra que ele fez uma extirpação total da próstata, né? Foi radical. Então, a gente dá, eu acho, até pode ser, mas eu acho isso maravilhoso, assim, isso é muito, muito fisioterapia para mim. Vocês darem ao paciente aquilo que ele vai levar para o resto da vida dele. Aí tem a reeducação postural, né, para observar se tem algum tipo de alteração de mobilidade, né, aqui, ó, hiper ou hipomobilidade articular, se ele tem algum tipo de contração exacerbada, né, a posição do sacro, né, é uma posição bem importante, né, para que trabalhar toda essa mobilidade pélvica, né, que é ele que meio que vai guiar esses movimentos pélvicos. Como eu falei para vocês, né, os exercícios domiciliares, eles vão otimizar essa cura, né, eles vão dar para o paciente ferramentas que ele vai levar para o resto da vida dele. Né? Alguém não leu ainda? Faltou alguém? Não? Então, eu vou ler aqui sobre eletroestimulação. Né? Então, é bem utilizada na fisioterapia, né? E ela tem sido um componente importante para o tratamento, né, da incontinência, nos casos de fraqueza, né? Então, vai gerar ali potencial de ação.
né, recrutar mais músculos, né? Vai auxiliar na hiperatividade do detrusor. Lembra que quando lá em cima a gente leu na urodinâmica, um dos resultados que a gente pode ter é lá, ó, hiperatividade detrusora. A gente vai agir com a eletroestimulação, a gente vai agir nessa hiperatividade detrusora, né, alteração da propriocepção da musculatura ali do períneo, através da contração correta do assoalho pélvico. Os índices de satisfação relacionados com essa técnica são de quase de 48% a 94%, o que eu também não entendo esses índices, porque, assim, 48% a 94% é uma diferença muito grande, não sei como eles chegaram a esse número. E a melhora dos sintomas de 35% a 70% também é uma diferença muito grande, né? Mas como eles fizeram isso é uma revisão, né? Alguns autores podem ter falado 35, outros 70, mas é uma discrepância muito grande, né? 81%, né, com melhora, e a eletroestimulação, ela representa uma alternativa efetiva e segura para o tratamento, né? Então é bem utilizada mesmo. E aqui eles vão destrinchar, né, como que é utilizado. É bom vocês lerem sobre isso, né? Como que os parâmetros utilizados, o que eles utilizavam, a largura de pulso, né, frequência, o tempo de subida e descida, para cada tipo de fibra muscular. Lembra lá em cima a gente falou assim, eu vou do tipo 1, vou querer uma fibra mais lenta, vou trabalhar a endurance do paciente, resistência do paciente. Eu já estou numa fase de transição. Eu vou utilizar essa fibra aqui, ó, do tipo 2, que ela mistura os dois componentes, né? É uma fibra fásica, mas ainda tem componentes aí tônicos. Ou então eu quero uma contração anaeróbica mais eficaz. E aí eu vou trabalhar as fibras do tipo 2, né? Também eles observam, né? Aqui nesse parágrafo eles colocam sobre a diminuição da sensibilidade. Então, a região do períneo também pode estar a sensibilidade pode estar alterada. Então, lembra que quando a gente faz a extirpação meu Deus, me fugiu a palavra. Deixa eu voltar aqui. Quando a gente faz... Gente, me fugiu completamente da próstata. Nossa, quando a gente extirpa a próstata, né, lembra que ele tem um tumor. Né, esse tumor pode ter comprometido também não só a parte da musculatura em si, a parte motora dos nervos que chegam ali naquele músculo, mas também eles pode ter comprometido o quê? Sensibilidade. Então, ao apresentar 0 grau de força muscular e se perceber uma diminuição da sensibilidade, essa região ela está com uma sensibilidade alterada, associada ou não à inversão de comando e de sinergismo, né? Ela é utilizada para favorecer o que é a propriocepção, né? Que quando a gente fala em propriocepção, a gente fala em quê? Em dar noção do movimento. Então, muitas vezes, aquela pessoa não consegue perceber o que é o movimento de contração e o movimento de relaxamento. Simplesmente isso. Não é que ela não possa contrair ou que ela não possa relaxar. Simplesmente ela não sente se ela pode contrair ou se ela pode relaxar. É a mesma coisa da gente ter, sei lá, tá com o braço dormente, dormiu em cima do meu braço. Eu posso continuar contraindo esse braço, só que eu não estou sentindo o meu braço, então eu não consigo fechar minha mão, eu não consigo abrir minha mão direita de forma mais efetiva. Então, simplesmente, aquela pessoa ela pode estar com grau 0, né? Porque ela não tem uma propriocepção de forma adequada, ela não sente aquele movimento acontecendo, e a eletroestimulação ela pode ser usada dessa forma. Então, depois aqui tem um sumário de recomendações e as conclusões, né? E a gente acabou de ler agora o artigo. Então, assim, a Fernanda meio que me deu ela fala que eu sou boa disso, mas é sempre que eu gosto, assim, de destrinchar um artigo, fazer críticas,
né? E que eu quero que vocês também sejam críticos na hora de observar um artigo, né? E tirar as informações importantes, né, para o tratamento do dia a dia, né? Do dia a dia, por exemplo, esse protocolo é um protocolo excelente, mas essa revisão, ela dá fatores de melhora e de piora que são muito discrepantes, né? Mas ela é super, eu acho, né, que ela é bem consensual, né, e bem de forma consegue direcionar a gente de uma forma eficaz, de que forma a gente pode direcionar, né? Então é só vocês fazerem a correlação do que foi avaliado, o que vocês pretendem, de acordo com a avaliação, aplicar no paciente. E lembra, a fisioterapia ela é movimento dado a um estímulo sensorial, ela gera movimento através de algum tipo de estímulo sensorial, eletroestimulação, um estímulo manual, qualquer tipo de estímulo sensorial, né? E fisioterapia, ela é teste e reteste. Ok, pessoal? Alguém dá sinal de vida aí? Ok. Isso! Ok. Boa prova para vocês amanhã. Obrigada, Boa professora. noite. Boa noite. Semana que vem a gente vai estar lá. Eu vou estar aqui de novo com vocês na quarta-feira. Boa prova, tá bom? Obrigada, professora. Obrigada. Boa noite. Vou chamar já a Fê para. Fernanda? Oi, Lê. Oi, Fê? Artigo Pode grandão, continuar? mas pode encerrar, mas muito bom esse artigo.